estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Aquela aula em que você se prepara para ser livro, para voar. Isso! E vamos voar nas histórias, que a gente já estava com uma temática, lembra? Nas aulas anteriores. Nós estávamos falando das garotas que mudaram o mundo. Garotas fantásticas, né? Das histórias. Aí eu falei até para você aguardar um pouquinho, porque logo virão os garotos também, né? Então espere aí, continue acompanhando as aulas de literatura e você vai conhecer os garotos bem espertos também. Vamos lembrar da garota que a gente viu nas aulas anteriores, lembra dela? A Pippi. Fantástica essa garota, né? Isso, ela fazia muita coisa diferente. Ela andava de costas. Sim, ela andava de costas por quê? Porque ela dizia que vivia num país livre e a gente podia fazer o que quisesse, então, né? E ela dizia que tinha viajado para muitos lugares. Lembra que o pai dela navegava, né? Bom, eu contei para você só alguns capítulos dessa história e você pode conhecer melhor, né? Conhecendo esses livros todos. E são 3, né? Você conheceu um deles, mas tem os 3 ali e você pode acompanhar as aventuras da Pippi. Garotinha bacana essa, né? Essas ilustrações que você tá vendo ali na capa, então foram feitas por um ilustrador que tem ali, ok? Mas o mesmo livro, tá? Escrito pela mesma autora, mesmo livro, ganhou uma capa diferente, uma roupagem diferente. Olha como é que ficou com a ilustração feita por outra pessoa. Olha só, mudou bastante, né? Ficou com outra carinha essa Pippi, mas ela mantém as características. Olha as trancinhas dela, ela ainda tem o cabelo vermelhinho, tá vendo? Tem sardinhas, a meia, olha que bacana, as meias longas, né, Pippi? Meia longa, isso, meia de listrinha, tá parecido, mas tem uma cara diferente, não tem? Então veja lá, o nome da autora mantém-se, né? É a mesma, ela que escreveu a história, né? A Astrid Lindgren. Lembra dela? Bom, e aí a gente tem a Lauren Child, que foi quem ilustrou este livro. E olha como dá uma cara diferente mesmo. Mas eu tenho algo para te contar. Essa ilustradora, a Lauren, ela também é escritora. Ah, você entendeu por que eu tô falando dela então, né? Sim, porque o livro que a gente vai ver na aula de hoje é dela. E você já tem uma pista. Lembra que no final da aula passada a gente tirou de dentro da mala da Pippi já o livro que a gente ia conhecer agora? Você até já sabe qual é a personagem, já sabe qual é a garota de quem vamos falar, não sabe? Mas antes de falar dessa garotinha, vamos falar dessa garotona, essa que escreveu o livro. Olha lá. Há 10 anos, a inglesa Lauren Child estreava nas livrarias com as histórias da adorável menina de 7 anos, Clarice Bean. Tempos depois, a escritora e artista plástica ganhou o mundo com as histórias dos irmãos Charlie e Lola. Você deve conhecer, né? Que ficaram ainda mais conhecidos depois de virarem animação de TV e se transformaram também em versão para os palcos. Bom, já deu para sentir. Você viu pela ilustração que eu tinha mostrado lá da capa do outro livro, do livro da Pippi, que tinha alguns traços ali que parecem, né, com Charlie e Lola. Se você conhece, você identificou que era parecidinho, não é? Você vai ver que a Clarice Bean também tem esse estilo. Ela escreveu Clarice Bean primeiro, depois é que vieram os irmãos Charlie e Lola. Ó, eu vou mostrar uns pedacinhos só de entrevista que uma revista fez com essa escritora para saber um pouquinho mais sobre esse processo de criação. A gente tem um pouquinho para explorar sobre a inspiração, o que faz ela escrever, né? E o que mais que ela coloca de características. Lembra que a outra autora, a Astrid, lá da Pippi, colocou algumas características dela mesma, né? Para a personagem, de como ela era revolucionária, né? Ela estava à frente do tempo dela.
era uma garota esperta também. E ela deu de presente, ela escreveu a história da Pipi para dar de presente para a filha, né? Que bacana, a filha também tinha seus traços lá na história. Vamos ver o que a Lauren tem para contar pra gente. Então, olha lá, acompanha comigo. A revista Crescer pergunta: de onde vem a inspiração para as histórias? E a Lauren responde que das memórias, de conversar com as pessoas, de assistir o que acontece em volta de mim e da minha imaginação. Olha que bacana, da imaginação. Tenho certeza de que você fica aí criando personagens na sua cabeça, não fica? Eu ficava muito tempo em casa e pensando em personagens. Faço isso até hoje e não quero deixar de fazer nunca. É muito importante também, né? Para o nosso crescimento pessoal, para conhecer sempre mais do mundo. Bem, então vamos continuar vendo a entrevista dela ali. A revista pergunta: quando você imagina uma história, o que vem primeiro, o texto ou o desenho? E ela diz: as palavras vêm primeiro e eu imagino as ilustrações pelos olhos da minha mente. Olha que imagem bonita, pelos olhos da minha mente. Sabe essa ideia de olhar para dentro? Se você conseguisse virar os seus olhos para dentro, o que você poderia enxergar na sua mente? O que você está imaginando? Que bacana, né? Sabe o que acontece quando a gente está lendo algum livro que não tem ilustração? Sabe como, né? Às vezes a gente pensa, que chato, eu queria uma ilustração aqui. Mas a gente pode criar essas imagens mentais. E é um exercício que todo bom leitor faz, né? Vai imaginando, visualizando a cena, remontando na sua cabeça e do seu jeito. Só você consegue imaginar dessa forma. Não é bonito? E é assim o processo de ilustração dela também. Primeiro, ela cria ali as palavras, ela escreve o texto, né, a partir das palavras. E depois é que ela visualiza, ela olha para dentro e consegue transmitir para o papel. Olha que bom, né? Então vamos continuar, já tem mais um pouquinho para a gente saber. A revista perguntou: o que Charlie, Lola e Clarice têm em comum? E olha bem a ilustração que tem ali do Charlie e da Lola. Ela responde: Charlie e Clarice falam com os leitores. Eles, espero, sentem como se fossem crianças reais e falam de coisas que todas as crianças do mundo possam se identificar. Olha, ela não escreveu só para o pessoal lá da Inglaterra, não. Ela escreveu também pra gente, escreveu para você, escreveu para todo mundo. A gente pode se identificar. E ó, um segredo, não é só criança que se identifica, não. Eu adorei ler, mesmo depois de adulta. Gosto muito. E vejo que a Clarice conversa mesmo. É uma garotinha bacana, gostei de tê-la como amiga. Ela é minha amiga, sim. Pela leitura que eu fiz e que você também vai fazer. Então vai ser amigo dela também, vai ser amiga dela. Bom, vamos lá finalizar para saber um pouquinho mais da Clarice. O que você ama mais em cada um deles? A revista perguntou. Bom, a escritora respondeu: Clarice é a minha favorita porque ela é alguém que tem um forte senso de si e é interessada nas coisas que acontecem ao redor dela. Ela tem um ótimo jeito de lidar com a curiosidade e entusiasmo pela vida. Em Charlie e Lola, eu amo suas habilidades para viajar pela imaginação, um ingrediente-chave para ser criança. Eu acrescento, um ingrediente-chave para ser humano. Todo mundo precisa de uma dose de imaginação na vida. Mesmo nos momentos mais sombrios, mais obscuros, onde parece que nunca está dando certo, a imaginação pode aliviar, né, os nossos momentos de tristeza. Bem, então, a Clarice é a favorita, porque é uma garotinha que fala tudo que ela pensa, e você vai conhecer, vai ver como ela tem uma opinião bem forte. Então você vai conhecer um pouquinho mais dessa garota que também mudou o mundo, que vai mudar a sua vida também, porque agora ela vai fazer parte do seu imaginário. Antes da gente ir para a história de hoje, eu quero lembrar daquela sessão Fala Leitor. Lembra do e-mail falaleitorliterário@gmail.com. Tenho recebido muita participação lá e eu adoro,
Por isso vou compartilhar com vocês alguns e-mails que eu recebi. Olha só, esse e-mail aqui da Larissa. Veja comigo o que ela escreveu sobre a nossa aula. Oi, prof. Eu amo quando tem aula de literatura. Eu amo literatura, é minha matéria preferida. Adoro as histórias, principalmente da história do julgamento do lobo mau. Amei a parte do jornal com o lobo. Adorei as perguntas também. Uma das histórias que eu também amei foi do pé de feijão, do João lá, né? Alice no País das Maravilhas, etc. Larissa, consigo ver que você acompanha muito as aulas mesmo. Olha quantas histórias aqui você lembrou. Ai, são muito boas. Eu também amo literatura, você sabe disso. E eu amei a sua participação. Como é bom ver que você está ficando uma leitora cada vez mais esperta, mais sabida, né? Adorei mesmo seu e-mail. Fico muito feliz em saber que você ama literatura, assim como eu. Aquele Jornal com o Lobo foi ótimo, né? Eu também gostei muito daquela entrevista. Achei aquele lobo sensacional. Bem, mais participações chegaram aqui. E a Melissa mandou um e-mail, olha, que fez o meu dia ficar bem mais bonito. Olha o que ela disse. Eu amo a professora Alessandra e as aulas de literatura. Melissa, muito obrigada. Que lindo! Como é bom ver essa participação. E é isso. Eu quero que vocês gostem cada vez mais de literatura, que vocês leiam muito, assim como eu, para a gente poder trocar experiências de leitores, né? Não é fantástico? Ah, que bom, gente. Então, manda lá o e-mail chega, a gente compartilha. Agora, quero lembrar de uma atividade que eu pedi. Lembra da história do lobo e o carneiro no sonho da menina? Em que a menina foi ficando áspera por dentro. E aí eu perguntei, o que te deixa áspero? Qual é a situação? Para escrever e desenhar. E a Emily mandou aqui. Olha que legal que ela disse, né? Então ela fica áspera quando eu jogo muito e eu odeio quando eu perco e a pessoa fica esfregando na minha cara. Emily, eu também. É muito chato isso, né? Já não basta perder, ainda vai ficar mostrando pra gente. Eu também fico áspera. É difícil. Legal, que bom que você compartilhou. E eu adorei a representação que você fez. Que ilustração linda, Emily. Amei mesmo. Que bom. Olha só, veio por e-mail, mostrei pra você. Mas a Giovana também mostrou o que a deixa áspera. Vamos ver? A Giovana disse que ela fica áspera quando tem que acordar cedo. Amei a ilustração e concordo com você, Giovana. É difícil acordar cedo, né? É bem isso. É difícil a gente até dar bom dia, até que a gente consiga se livrar um pouquinho dessa aspereza de acordar cedo. Ainda mais em dias frios, né? Giovana, tô com você. Também fico áspera nessa situação. Que bom que você compartilhou. E que ilustração bacana. Adorei. Eu também acordo assim. Eu acho que sou eu ali que você representou, né? Tá muito parecida comigo quando acordo. Isso. Então, ela mandou no e-mail e eu pude compartilhar. E a Sofia também. Ela também disse o que a deixa áspera. E aí, ela disse que é quando ela erra o desenho. Vamos falar, Sofia. Você erra o desenho? Não parece, porque o desenho que você fez aqui ficou maravilhoso. Eu adorei. Mas você, olha que legal, como essa ilustração dela, caminho para ilustradora de livros, hein? Você soube muito bem representar. Você fez. Você, então, mostrando o desenho que tá errado. Repare bem, um olho maior que o outro. Sofia, adorei o seu desenho, adorei a sua participação, o seu e-mail também me deixou bem feliz. Que bom poder contar com tudo isso. E aí, ao escrever, ao desenhar, a gente se livra da aspereza que tem por dentro também, né? Bom, todas essas garotas aqui também ajudam a mudar o mundo, assim como a Pipi, super divertida, que a gente viu, e a Clarice Bin, que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a Clarice Bin, aqui sou eu, nesse livro, que é o primeiro da série, ela se apresenta a família, conta como é que é a vida dela ali, mais ou menos.
Depois, já temos o próximo livro, que é tipo assim, Clarice Bean. Ela fala muito tipo assim. Né? Nesse livro aqui, ela conta como é que é a vida dela na escola, o que acontece, e apresenta uma personagem de livro que ela gosta muito, que é a Ruby Redford. Isso, que é uma detetive, e tem só 11 anos, não é o máximo, e ela se tornou uma leitora, uma ótima leitora, com essa série de livros. Quem sabe você também não se torne um ótimo leitor com a série de livros da Clarice. Então vamos ver. E o que você vai conhecer, olha só, as marcações das partes de que eu mais gosto do livro. Gosto muito do livro, né? E esse livro então é Clarice Bean tem um problema. Ops, problema? Problema, tem umas correções. Já sabe qual é o problema da Clarice? Acho que tá ali evidente. Então, a Clarice vai contar de outra situação na escola. Isso. Então, o que vai acontecer? Ela conta que ela tem uma dificuldade de ortografia. Sim, ela tem a dificuldade de ortografia. E ela estava escrevendo no caderno dela, contando algumas coisas ali, desabafando o que a deixava áspera por dentro. Ela estava ali colocando e a professora veio e ainda corrigiu, falando que ela pelo menos tinha que cuidar com a ortografia. Ela disse que não era o forte dela. E ela pensa, o que será que a Ruby Redford, lá do livro, faria? Bom, ela consegue colocar algumas coisas. Lá no quarto dela, ela tem um cartaz com um rinoceronte desenhado e escrito rinoceronte. Eu fico pensando muito nisso, ela sempre olha antes de dormir para essa mensagem. Bem, ela estava falando que as pessoas têm alguns talentos, algumas mais que outras, e o talento dela não era para ortografia, infelizmente. Então, ela estava super nervosa, porque a professora anunciou que dentro de alguns dias teria um concurso de soletrar na escola. Puxa, justo ela, que tinha dificuldade de ortografia, agora ia ficar danada da vida, né? Porque ela não tinha mais o que fazer. Então ela pensou que iria poder estudar mais. E ela pôs esse propósito. Sempre chegava em casa e ia olhar no dicionário. Várias palavras para ver se ela conseguia memorizar como escrevia. E ao mesmo tempo, ela vai trocando as ideias com a melhor amiga dela, a Betty. Elas ficam trocando ideias mesmo sobre os livros que elas leem juntas, lá da Ruby Redford. Isso. E elas já sabiam decor algumas falas da Ruby que elas achavam fantásticas. Tipo, dá um tempo, figurinha. Outra frase ainda que é, cara, chama a polícia. Roubaram teu cérebro. Elas são o máximo, né? Repetindo aquelas frases, é claro, nos contextos adequados, nas brincadeiras que elas faziam entre elas, mas demonstrando que a leitura ajudava sim, e algumas palavras do livro ela conseguia memorizar a escrita. Tinham alguns bottoms também que elas faziam, e aí a amiga dela, a Betty, tinha uma máquina em casa de fazer bottoms, e ela fez dois bottoms, um para ela e outro para Clarice, semelhantes ao que a Ruby usa lá no livro. Então, o da Clarice estava CB, Clarice Bean. E no da Betty estava BP, que era Betty P. Só isso. P não era sobrenome, Betty mesmo que tinha inventado. Ela queria uma identidade secreta também. Bem, as meninas, então, passaram por um período ali que elas estavam estudando muito para poder participar do concurso de soletrar, mas elas também queriam participar da peça de teatro da escola, e a Clarice não tinha sido escolhida como a atriz principal, infelizmente. Mas olha como as coisas acontecem. A menina que ia fazer o papel da atriz principal da peça ficou doente e não pôde. E Clarice, que gostava muito, tinha decorado todas as falas e poderia substituí-la. Isso não ia ser muito bom? Bom, seria muito bom mesmo se não acontecesse um problema no meio do caminho. Porque tinham pichado no muro da escola que a professora parecia um rinoceronte. Escreveram rinoceronte com 2 S's.
E a Clarice sabia muito bem quem tinha escrito, que era o Carlinhos, porque eles não sabiam escrever rinoceronte. E a Clarice sabia sim, ela via todo dia lá no quarto dela aquele cartaz. Mas, para salvar a vida do amigo, ela ainda disse que foi ela. O que aconteceu? Ficou fora da peça também. Poxa, já estava tudo acabado praticamente para Clarice quando aconteceu um inesperado. O irmão dela chamou a Clarice para ir no trabalho dele, dizendo que era muito importante. E ela foi. Acontece que quem estava lá era o ator que fazia o papel de motorista da Ruby Redford. Fazia o papel dela. E ele chamou ela para fazer uma cena no filme. Clarice pôde estrear no filme da Ruby Redford, não é o máximo? Ela conseguiu se livrar do problema dela, né? Do problema dela. Que bacana, né? Como a Clarice conseguiu aí se dar bem ainda no final depois de tantos problemas, né? Bem, então, agora eu vou falar pra você dos garotos também que mudam o mundo. Você vai conhecer um pouco dos garotos, né? E você já vai falar no Pequeno Nicolau? Ele e os amigos criaram um código secreto. Na verdade, o Godofredo é quem criou. Olha ali, lê comigo. Inventei um código formidável, o Godofredo disse. É um código secreto que só a gente da turma vai entender. E ele mostrou para nós. Para cada letra, a gente faz um gesto. Por exemplo, o dedo no nariz é a letra A. O dedo no olho esquerdo é B. O dedo no olho direito é C. Tem gestos diferentes para todas as letras. A gente coça a orelha, esfrega o queixo, dá tapas na testa e assim até Z. Quando a gente fica vesgo. Fantástico! Uau, bacana, né? Então, pensando nesse código aí, eu vou te lançar uma mensagem para você tentar descobrir qual é a história da próxima aula, que é de um garoto. E você vai ver uma das palavras que compõem o título. Então, o código vai ser assim, ó. Bate o pé, coça a barriga, dedo na boca, fica vesgo, bate no peito e coça o queixo. Você não sabe? Mas eu vou te dar uma cola. Então você vai ver ali qual é o código e tenta descobrir a palavra secreta. Veja aí. Esse é o código. Então, preste bastante atenção e tente decifrar a mensagem. E você vai descobrir uma pista sobre a nossa próxima leitura. Vou te dar um tempinho para isso. Então, vai lá.
E aí, descobriu a palavra gênio? Que história será de algum menino que tem a ver com gênio? Você já sabe? Então, fica de olho na nossa próxima aula que a gente vai falar sobre esse menino que tem algo a ver com o gênio. Até lá! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa quietinho no seu canto, porém nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então, copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado, nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil. Uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí, lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha para a gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha!